Capítulo 13. O que deveria ser apenas um almoço de casamento se transformou em um lanche e, posteriormente, em um jantar. Tochas foram acesas para iluminar o pátio e Madalena apareceu dizendo que já era hora de cortar o bolo de 3 andares, decorado com rosas de glacê, e que eu deveria jogar o buquê. Fiquei feliz por essa tradição já existir, sobretudo porque eu estava mesmo muito afim de jogar meu buquê. De preferência na cara enrugada da tia Cassandra, que não tirava os olhos enrugados de mim, com a boca encurvada nos cantos em uma fria indiferença. No entanto, as garotas solteiras relutavam em se posicionar atrás de mim. Algumas mães até as seguraram pelo braço, impedindo-as de arriscar a sorte, como se eu fosse um tipo de praga ou coisa assim. Queria poder dizer que aquilo não me magoou. De todo modo, lancei as flores com mais força do que pretendia, e em vez de o buquê seguir a trilha até as mãos das poucas jovens solteiras espremidas na pista de dança, ele procurou outro alvo, caindo bem na cara de uma envergonhada Madalena. Logo em seguida, Ian ordenou que os músicos tocassem uma seleção de valsas, pois esse gênero eu quase conseguia acompanhar, e me arrastou para o centro do espaço. Ficamos rodopiando entre outros casais, quase coladinhos, e aquilo era o céu. Bom, quase. Eu estava exausta, o espartilho me incomodava, e as botas criaram uma pequena comunidade de bolhas nos meus pés. Estava louca para me livrar daquilo tudo. Soltei um suspiro e Ian imediatamente diminuiu o ritmo. Você está exausta. Desculpa, meus pés estão acabando comigo. Não me leve a mal. Fico feliz que essas pessoas queiram comemorar nosso casamento e tudo mais, mas... elas não vão embora nunca mais? Ian riu. Não enquanto nós dois estivermos aqui. É falta de educação deixar a festa antes dos noivos. Eu parei de dançar. E você só me diz isso agora? Fiz uma nota mental para mais tarde pedir ao Ian que fizesse uma lista com todas as porcarias de regras de etiqueta do século XIX para decorá-las o mais rápido possível. Precisamos avisar que estamos saindo ou sair de fininho tá bom. Um dos cantos de sua boca se curvou para cima. Sair de fininho é uma ideia mais atraente. Olhei para os lados e, disfarçadamente, fui empurrando Ian para perto da escada. Paramos junto ao quarteto de cordas e fingi estar entretida com as fitas que tremulavam sobre a nossa cabeça. Pelo canto do olho vi a tia dele arrastando as saias em nossa direção. Ah, não! Corre, Ian, corre! Eu empurrei a escada acima, passando pela porta da frente e fechando-a com rapidez. Ouvi algumas risadas vindas do jardim. Segurei a mão de Ian e voltei a correr. Percorremos apenas alguns metros antes que ele me detivesse e, em um piscar de olhos, me tirasse do chão, me aconchegando em seus braços. Os bambolês da anágua se eriçaram, formando uma espécie de caverna na minha saia. — O que está fazendo? — perguntei, dobrando as pernas e procurando acalmar todo aquele tecido, enquanto alguns empregados passavam com bandejas e tentavam disfarçar o sorriso. Levando minha esposa muito cansada para o quarto, Ian explicou animado. Ele atravessou a casa comigo nos braços e foi direto para o nosso novo quarto. Abriu a porta, entrou e só então me colocou no chão. Uau! Exclamei ao observar o ambiente. Meu quadro, aquele que ele pintara em minha ausência, tinha sido pendurado na parede azul clara. A cama, com um dossel, ostentava um lençol branco e imaculado. O amplo guarda-roupa tinha entalhes em quase todas as portas. Havia uma penteadeira, um tocador, uma banheira 2 vezes maior que a do meu antigo quarto, uma poltrona perto da alta janela. Cortinas diáfanas do mesmo tom das paredes pendiam do teto ao chão, como uma cascata. A mesa redonda logo na entrada estava coberta por uma toalha bordada em tons de amarelo, ouro e azul, com um imenso vaso de lírios brancos sobre ela. Aproximei-me da cama e deslizei a ponta dos dedos sobre as letras I e S, entrelaçadas nas fronhas. Madalena fez tudo isso? Com a ajuda do Sr. Gomes, disse ele bem atrás de mim. Eles fizeram um excelente trabalho. Ficou lindo. Uma batida na porta me sobressaltou. Era Madalena. Sr. Clark, sei que está feliz com o casamento, mas os criados não param de comentar sobre seu pequeno rompante apaixonado de agora a pouco. E foi logo entrando no quarto.
O senhor deveria ter mais modos. E você, senhorita, deveria parar de rir. Desculpa, Madalena. Pressionei os lábios na tentativa de atendê-la, não deu certo. Madalena revirou os olhos. Ainda bem que fui informada de que os senhores resolveram se recolher. Ela se adiantou em minha direção, mas falava com Ian. Vou ajudar sua senhora a se vestir apropriadamente. O senhor pode esperar no outro... Ele se colocou diante dela, impedindo que chegasse até mim. Eu mesmo farei isso. Sr. Clark, o senhor não pode... Começou ela desconcertada. Minha esposa está muito cansada. Cuidarei dela esta noite. A senhora fez um ótimo trabalho, agora pode descansar. Pegando-a pela mão, ele conduziu a mulher até a porta. Mas, senhor, eu deveria... Ele sacudiu a cabeça antes que ela pudesse terminar. Hoje não, senhora Madalena. Esta noite Sofia será só minha. Sr. Clark! Ela o censurou corando, já fora do quarto. Assim o senhor parece um cavalheiro... Apaixonado? Ele tentou. Desavergonhado? Ela corrigiu. Eu vou deixá-los, se é o que deseja, mas se sua senhora precisar de meus préstimos, mande-me chamar imediatamente. Boa noite. Ele começou a fechar a porta. Boa noite, Madalena! Arrasou na decoração! Eu falei ainda rindo. Boa noite, senhora. Ela se virou e Ian se apressou, fechando e passando a chave na porta antes que ela mudasse de ideia. Essa foi por pouco. Ele soltou o ar com força. Não entendi bem o que ela quis dizer com ajudar a me vestir apropriadamente, porque, sendo franca, eu esperava passar minha noite de núpcias sem muita roupa. Nenhuma, na verdade. Será que havia mais alguma porcaria de tradição que eu não conhecia? Ela se referia a ajudá-la com a... Toc-toc. Ian fechou a cara e voltou a abrir a porta. Era a Gomes dessa vez. Senhor, perdoe-me, mas creio que me esqueci de colocar isto no quarto. Ele estendeu uma bandeja com uma jarra de cristal enfeitada. Obrigado. Ian pegou a bebida. Ao seu dispor, senhor. Boa noite, senhores. O mordomo lançou um sorriso de cumplicidade a ele. Fez uma grande mesura, colocando a bandeja debaixo do braço e partiu. Ian trancou a porta atrás de si e colocou a garrafa sobre a mesa redonda, afastando o vaso de lírios para o canto. Ele serviu 2 cálices que já estavam ali e me entregou um. O líquido dourado reluziu com a luz bruxuleante das velas. O que é isso? Hidromel. É costume os noivos fazerem uso por um ciclo lunar inteiro, a começar pela noite de núpcias. E me encarou com os olhos sérios e intensos. Um calor lento, porém denso, começou a se espalhar em minhas entranhas. Experimentei um gole da bebida licorosa. Lembrava um pouco o vinho do Porto, para me distrair. Era boa. Tomei o cálice todo. Ian bebeu sem tanta pressa, o olhar sempre grudado em mim. Quer mais um pouco? Ofereceu. Aham. Ele pegou meu cálice e foi até a mesa. Eu me sentei na beirada da cama. Por que é preciso tomar isso durante uma lua inteira? Segundo a tradição, ele tampou a garrafa e se juntou a mim, sentando-se bem ao meu lado e me estendeu a bebida. Sorvi um gole. Isso garantirá muitos filhos ao casal. Engasguei, cuspindo e tossindo convulsivamente, e Ian se sobressaltou, dando tapinhas gentis nas minhas costas. Filhos? Balbuciei. Ele me olhou de um jeito curioso. No futuro, Sofia. Não se espera que o casal conceba um herdeiro na lua de mel. São poucos os que têm essa sorte. Ah, tá! Como se isso me deixasse aliviada. Então, isso aqui não vai me engravidar, tipo, esta noite, vai? Na verdade, eu tinha esperanças de que seria eu quem iria engravidá-la um dia, não uma bebida. Ele riu, tentando parecer tranquilo, sem deixar transparecer a súbita apreensão que sentia. Ai, meu Deus, Ian queria filhos. E muito em breve, desconfiei. Não precisa beber se não quiser, ele me assegurou. É apenas uma antiga tradição. Não é isso, é só que... Eu ainda não estou pronta para, pensar em filhos. Ainda mais depois de me machucar, a maneira como a sutura em meu braço tinha sido feita, bom, foi o suficiente para me fazer crer que a cesariana ainda não era muito popular no século XIX. E a alternativa me parecia tão atraente quanto ser decapitada. Meu amor, Ian tocou a lateral do meu rosto, seu polegar passeou preguiçoso pelo meu lábio inferior, fazendo meu sangue correr rápido nas veias. Que tal se permanecêssemos no presente, esta noite? Aquelas palavras, aliadas ao toque quente, varreram minha apreensão para longe.
Assenti uma vez e alcancei o véu em minha cabeça. Espere, ele pediu, assim que notou minha intenção de removê-lo, tomando o cálice de minha mão e o colocando no chão. Por favor, permita-me. Sonho com este momento há semanas. Abandonei os grampos imediatamente ao ouvir sua urgência. Suas íris negras infinitas se tornavam ainda mais profundas conforme fitavam minha silhueta. O calor ardeu em meu peito, se espalhando pelo meu pescoço e meu rosto. Era esse o efeito do hidromel ou apenas uma reação do meu corpo ao olhar de cobiça de Ian? Fosse o que fosse, eu não tinha tempo para refletir sobre isso, pois Ian se levantou, sempre me encarando, e estendeu a mão. Fiquei de pé com sua ajuda e dei alguns passos para a frente. Ele me rodeou até se posicionar atrás de mim. Com delicadeza, retirou as forquilhas dos meus cabelos e, em seguida, o véu. Cachos pesados me caíram sobre os ombros. Enterrando os dedos nas mechas, ele as empurrou para o lado e depositou beijos suaves em minha nuca, na curva do meu pescoço, em meu ombro desnudo. O fogo dentro de mim se inflamou e eu me senti consumida por ele. Ficou adorável em seu pescoço. Os dedos dele acompanharam as pedras da gargantilha. São lindas. Obrigada pelo presente. Ian deixou suas mãos deslizarem e procurarem as pequenas pérolas nas costas do meu vestido. Começou a abri-las uma a uma, enquanto eu me conservava ereta graças ao espartilho, a respiração já descompassada, a dele e a minha. Ian se demorou um instante com os botões, e quando todos foram abertos, escorregou o vestido rendado até meus cotovelos, os dedos cálidos estimulando cada pedacinho de minha pele exposta. Com deliberada lentidão, deu a volta até ficar de frente para mim. Então colou os lábios abrasadores nos meus, enquanto as mãos desciam fluidas, empurrando o tecido por meus pulsos e sendo particularmente cuidadoso com meu antebraço machucado. Assim que me livrou da parte de cima da roupa, ele deu um passo para trás e ergueu meus braços para então puxar o vestido para cima, o caminho mais fácil. Seus olhos queimaram ao encontrar o espartilho bordado. Madame Georgette sabe das coisas, pensei satisfeita. Curioso com o que poderia encontrar, Ian se dedicou às fitas de cetim que prendiam as duas anáguas em minha cintura. Os tecidos se amontoaram aos meus pés e Ian tomou distância para me examinar, prendendo a respiração. Ele se deteve então nas meias de seda, presas por ligas à calçola de renda. O desejo explodiu dentro dele. Seu rosto ganhou cor, os olhos um brilho quase ofuscante, um esgar sutil no canto da boca, a adoração de um artista apaixonado perante sua musa. Diante daquele olhar, eu me senti linda, sexy, uma deusa. Eu poderia admirá-la pelo resto da vida, e ainda não me seria suficiente, disse ele, num sussurro rouco que fez meu corpo estremecer. Ian percebeu minha reação e algo em sua expressão mudou. O artista estava dando lugar ao amante. Impaciente, ele tirou o paletó, abriu os botões da camisa e veio ao meu encontro, erguendo-me com facilidade do chão para me colocar gentilmente sobre a cama, como se eu fosse o mais precioso cristal. Deitando-se ao meu lado, deu início a uma trilha de beijos que começou na ponta dos meus dedos da mão e terminou em minha boca. Acariciei a pele quente de suas costas, seus ombros, seus braços fortes e rijos. Abri as coxas para que ele se encaixasse entre elas. Esta noite eu lhe entrego este corpo, proferiu ele solene, pois a alma que o habita e o coração que aqui bate, a muito lhe pertencem, e serão seus, apenas seus, para sempre. Eu juro, Sofia. Dominada por uma miríade de emoções e sensações, não consegui abrir a boca e dizer que ele me possuía por inteira, que ele era o meu mundo todo. Em vez disso, busquei sua mão e entrelacei nossos dedos, erguendo os olhos na esperança de que ele lesse neles tudo aquilo que eu não conseguia expressar com palavras. Ele entendeu. Ele sempre entendia. Ah, Sofia, gemeu, mergulhando em minha boca. Acordei com tudo sacudindo ao meu redor. Eu estava deitada sobre o peito de Ian, seu braço me envolvia, e a primeira coisa que me passou pela cabeça foi que estávamos em meio a um terremoto. A chama da vela sobre a mesa de cabeceira estava quase se apagando, mas consegui ver os móveis ao redor.
os potes de creme sobre a cômoda, o aparador ao lado da banheira, abarrotado de vidrinhos. Tudo completamente estático. O tremor vinha da cama. De Ian. Ele tremia quase que convulsivamente. Tentei me levantar, mas seu braço se apertou ainda mais em minha cintura, se transformando em uma algema inescapável. Murmúrios dolorosos surgiam-lhe do fundo da garganta. Ian, toquei seu rosto de leve. Ian, acorde. Imerso em algum tipo de horror que eu não era capaz de ver, ele se contraiu sob o meu toque. Então seus olhos se arregalaram de repente, ele se sentou e soltou um grito de absoluto terror que parecia vir de sua alma. Ele gritava o meu nome e, sobressaltada, notei que ele chorava. Ei, tô aqui, calma, tá tudo bem. Eu me sentei e toquei seu ombro. Seus olhos inundados se voltaram em minha direção e percorreram cada traço meu. Mãos trêmulas se encaixaram no meu rosto. Depois investigaram meu pescoço, meus ombros, como se ele estivesse se certificando de que eu permaneci inteira. Arfando, ele me puxou para seu colo, me abraçando com tanta força que eu mal conseguia respirar. Deus, ele proferiu, não sei se como prece ou súplica, e beijou cada pedaço meu que pôde alcançar. Tudo bem, foi só um pesadelo, garanti. Não era real. Alisei seus cabelos murmurando palavras de consolo, na esperança de acalmá-lo, mas em vez disso, Ian enterrou a cabeça na curva do meu pescoço, me espremendo contra o seu corpo, ainda trêmulo, e chorou em completo abandono, os ombros sacudindo com força. Vai ficar tudo bem, foi só um sonho ruim, eu tô aqui, eu sussurrava, afagando sua nuca. Está, ele soluçou, você está aqui. E não vou a parte alguma, eu lhe assegurei, beijando sua têmpora, porque meu lugar é aqui, com você. Consegui desalojar sua cabeça de meu pescoço para que ele pudesse ver meus olhos na luz bruxuleante da vela. Era a primeira vez que eu vi Ian chorar, e aquilo me assustou como nada mais poderia. Doía-me no fundo da alma, me fazia desejar que meu coração interrompesse suas batidas e que meus pulmões detivessem seus movimentos. Eu o beijei tão furiosamente que nossos dentes se chocaram, e Ian correspondeu com a mesma loucura, os dedos se afundando na carne nua de minhas costas. Aprofundei o beijo até que a tormenta dentro dele se suavizasse, se transformasse em chuva e, por fim, numa fina garoa. Ele suspirou quando minha boca se desprendeu da dele. Permaneci no seu colo, deslizando os dedos por seus cabelos suados. — Você tá bem? Murmurei, usando a mão livre para secar a umidade em suas bochechas. — Sim, obrigado. Ele fungou. Foi apenas um maldito pesadelo. — Sobre me perder, deduzi. Ele assentiu uma vez. Esperei que prosseguisse. E quando isso não aconteceu, suspirei desapontada. Deve ter sido por causa da TPC. Você me disse que estava com medo de que alguma coisa desse errado. TPC? Os olhos úmidos ficaram confusos. Tensão pré-casamento. Expliquei, brincando com uma mecha negra que havia caído na sua testa. Ela quase me deixou louca. Deve ser por isso que só se casa uma vez na vida. Ninguém aguentaria uma segunda rodada sem ir parar no manicômio. Ian riu, e o som de sua risada fez meu coração ganhar vida outra vez. Eu suspirei aliviada. Estava louca para que ele me dissesse o que tanto o afligira, mas eu finalmente tinha conseguido acalmá-lo, levar seus pensamentos para outra direção. Então não tive coragem de colocar o dedo na ferida. E agora que já passei pelo suplício e tudo mais, estou pronta para o que realmente interessa. Nossa lua de mel. A que horas a gente vai sair? Ian ficou tenso. O maxilar se enrijeceu no mesmo instante. Quanto a isso, ele se remexeu no colchão. Eu queria... Uma batida à porta me fez pular. Era madrugada. Nossa noite de núpcias. Algo muito grave devia ter acontecido para que fôssemos perturbados. Ou então ouviram os gritos aterrorizados de Ian. Ele bufou, esfregando o rosto. O que um homem precisa fazer para ter um pouco de privacidade em sua noite de núpcias? Ele desceu da cama, agarrou as calças e a camisa e se enfiou dentro delas. Deve ter acontecido alguma coisa séria, tipo alguém ter morrido engasgado com um bem casado durante a quadrilha. É melhor que tenha mesmo.
Ele passou as mãos pelos cabelos e marchou até a porta, abrindo-a apenas o suficiente para ver quem estava ali àquela hora da madrugada. Tia Cassandra. Sua exclamação continha desespero e irritação. Pensei que estivesse cansada da viagem. E estou, por isso serei breve. Não gostei de minhas acomodações. Como disse, fiquei na dúvida se Ian queria rir ou gritar. O quarto é pouco arejado, exige uma acomodação à minha altura. Ian soltou um longo suspiro. Amanhã falarei com a governanta para preparar-lhe um dos outros quartos de hóspedes. Eu estou um pouco ocupado agora, como pode imaginar. Que decepção, meu sobrinho. Ela estalou a língua. Nunca pensei que viveria o bastante para vê-lo dar as costas à sua família. Pela rigidez que dominou o corpo do meu marido, percebi que ela o magoara. Ian era decente a esse ponto. Levantei da cama e fui vasculhar a cômoda em busca do meu pijama preferido. Enfiei a camisa às pressas e, descalça, me dirigi até a porta. Toquei o ombro de Ian. Ele se espantou e deixou a porta se abrir um pouco mais. A mulher vestia uma camisola rosa ridícula sob o roupão da mesma cor, cheio de plumas nas mangas. Não era uma visão agradável para se ter na noite de núpcias. Não era agradável em noite nenhuma. Tudo bem, Ian. Acho melhor arrumar outro quarto para sua tia. Ou ela vai ficar aqui discutindo a noite inteira, eu quis acrescentar. Céus, o que pensa que está fazendo, minha jovem? A mulher arregalou os olhos ao analisar minhas pernas nuas, quase derrubando o castiçal que segurava. Onde está sua compostura? Preferi ignorar o comentário. Estava vestida até demais para uma noite de núpcias. Vou te levar para o meu antigo quarto. É bem espaçoso e arejado, e ficava no outro extremo da casa. Eu cuido disso. Ian me segurou gentilmente pelo braço. Volte para a cama. Vou pedir para a senhora Madalena preparar tudo e voltarei assim que puder. Sacudi a cabeça. Madalena deve estar desmaiada. Ela trabalhou duro nos últimos dias. Eu arrumo tudo rapidinho. Fiquei na ponta dos pés para beijar seus lábios surpresos e fui até o corredor escuro. A senhora não vem? Perguntei, olhando por sobre o ombro, já que Cassandra permanecera imóvel e boquiaberta. De certo não está pensando em andar pela casa nesses trajes, ou na falta deles, devo salientar. O pessoal da casa já está acostumado comigo, não se preocupe com isso. Agora podemos ir? Tenho a impressão de que a senhora está doida para cair na cama. Ela me ignorou e se dirigiu a Ian. Não pode permitir uma loucura dessas, meu sobrinho. Sua noiva está nua. Não pode admitir que ande por aí sem roupas. Ele me lançou um sorriso torto, um olhar de deleite no rosto perfeito. Tanto eu quanto ele sabíamos que o que a mulher dizia era verdade. Ian jamais me deixaria andar pela casa daquele jeito sem fazer uma cena. Porém, ele havia se dado conta do meu plano e embarcado nele. Meu Deus, como eu amava aquele homem! Ela não precisaria se a senhora concordasse em dormir no quarto em que foi acomodada. Ele se encostou no batente e cruzou os braços sobre o peito. O rosto de Cassandra assumiu um tom vermelho preocupante. Está bem. Em nome do decoro, ficarei naquele aposento medíocre. Mas escute o que estou dizendo, meu sobrinho. Sua esposa lhe causará muitos infortúnios, se essa é a maneira como costuma se portar. Não me surpreenderei se ouvir que você foi mortalmente ferido em um duelo ao tentar defender a honra dela. Boa noite. Cassandra suspendeu a camisola, empinou o queixo e nos deu as costas. O horror ao ouvir a palavra duelo me deixou paralisada e sabe-se lá por quê me lembrei da conversa da cara de cavalo logo depois da cerimônia. Quando ela comentou sobre esperar um escândalo ou um funeral, eu havia deduzido que fosse uma conotação, não que estivesse sendo literal. Será que era por isso que metade dos convidados tinha ficado me encarando daquele jeito? Eles esperavam que Ian acabasse morto num duelo porque, de alguma maneira, eu não me comportava como deveria. Por isso as garotas não quiseram meu buquê? O que ela disse é verdade, Ian? Os duelos ainda existem? Perguntei com o coração aos pulos assim que voltei para o quarto e Ian fechou a porta. Ele me avaliou por um longo momento, então suspirou. São ilegais, mas sim, existem. Eu me estiquei e segurei seu rosto entre as mãos. Não quero que você se meta numa coisa dessas para me defender. Tá me ouvindo? Eu proíbo você. Ele riu.
Você jamais me deu motivos para isso, meu amor. E você tá fugindo da promessa. Eu não dou a mínima para minha honra. Podem falar o que quiserem. Só não quero meter você e Elise em confusão. E duelar é uma tremenda burrice. Alcançando uma de minhas mãos, ele girou a cabeça e plantou um beijo demorado em minha palma. Tenho que concordar. Sou um pacifista. E você está ficando tensa à toa. Está com sede? Um pouco. Deixei que ele me conduzisse até a cama, mas esperei de pé enquanto ele pegava um copo de água para mim. Acho que você está certo. Ando uma pilha, não vejo a hora de a gente viajar e deixar toda essa TPC para trás. Falei, quando ele me estendeu o copo. O corpo dele ficou rígido no mesmo instante. Sobre isso, lamento muito, meu amor, mas ele respirou fundo. Teremos que adiar a viagem. O quê? Mas por quê? Surgiu um... Ele desviou o olhar. Imprevisto, sei que não poderia ser mais inoportuno, mas teremos que ficar aqui por uns tempos. Sinto muito. Que tipo de imprevisto? Um que me impede de levá-la a qualquer lugar no momento. Por que ele parecia tão aflito? Por que me dava meias explicações? Eu observei seu rosto com atenção, tentando entender. Foi aí que uma ideia me ocorreu. Um imprevisto do tipo financeiro, não é? Droguinha, eu te falei para não gastar tanta grana comigo e com Ele sacudiu a cabeça me detendo. Não é esse o problema, nada relacionado às finanças, garanto. É apenas um problema repentino no estábulo. Não poderei me ausentar até que tudo se resolva. Ah, soltei um longo suspiro aliviado. Então tudo bem. A gente cancela a viagem. Não tem problema, sério. Lua de mel é uma coisa bem chata. Quem quer ficar 4 horas no aeroporto esperando um voo atrasado e depois chegar ao destino e descobrir que a bagagem foi extraviada e que terá de se virar com as roupas do corpo até alguém encontrar sua mala? Não que a gente corra esse risco aqui, mas mesmo assim... Ele exibiu um sorriso triste. Não estamos cancelando, apenas adiando até que seja seguro. Seguro? Franzi a testa ante sua escolha de palavras. Seguro me ausentar por tanto tempo, ele explicou e começou a desabotoar a camisa. A dele. Não quero que nada perturbe nossa viagem, por isso preciso de um tempo para resolver certos assuntos. Apenas algumas semanas e poderemos partir. E com isso desfez o último botão e escorregou a camisa pelos ombros generosos. Para mim, realmente não importa onde estamos, para onde vamos, desde que você esteja comigo. Lutei para desgrudar os olhos dele e prestar atenção no que dizia. Cara, eu devia ganhar um prêmio só pela tentativa, muito embora eu desconfiasse de que não tivesse sido muito bem sucedida, considerando o sorriso ofuscante que surgiu em seu rosto, conforme ele me puxava pela cintura e tombávamos juntos na cama. Meus cabelos caíram sobre o meu rosto. Ele enroscou uma mão nas madeixas e as puxou para trás com delicadeza, colando a boca ao meu ouvido. Agora me permita compensá-la pelo adiamento, murmurou, para em seguida distribuir uma porção de beijos molhados por todo o meu pescoço. Mas é claro que permiti, e é óbvio que qualquer outro pensamento que não fosse ligado ao homem enroscado em mim se dissipou. Porém, um eco, um sibilo quase inaudível, tentava perfurar a névoa da paixão. Minha intuição sussurrava que ele não tinha me contado toda a verdade. Capítulo 14. Os raios de sol acariciaram minhas pálpebras. Suspirei e me movimentei na cama, sentindo os braços de Ian me apertarem com força. Abri os olhos e girei a cabeça no travesseiro, encontrando o rosto do meu marido relaxado, ainda inconsciente. Um sorriso involuntário surgiu em meus lábios. Eu nunca me cansaria de olhar para Ian. Desvencilhando-me dele com cuidado, saí da cama e caminhei pelo quarto na pontinha dos pés. Apanhei meu pijama favorito esquecido no chão e o passei pela cabeça. Ian estivera particularmente impaciente na noite passada, razão pela qual os cantos de minha boca teimavam em curvar para cima. Fui até o guarda-roupa, admirando as molduras entalhadas nas portas feito eras.
Abri uma delas em busca do pacote que Elisa dissera ter guardado ali, já que não me permitiram entrar no quarto antes do casamento. Encontrei apenas vestidos. Vasculhei o assoalho, mas ainda assim, não achei a caixinha. Abri a segunda porta e mais coisas que Ian comprara para mim estavam penduradas e arrumadas com capricho. Franzi o senho e apalpei as peças em vão. Na terceira tentativa, um pressentimento ruim se apossou de mim conforme eu examinava a vasta coleção de camisolas e penhoares de cetim de cores variadas. Escancarei a última e meus sapatos faziam fila na prateleira, ordenados pela altura dos saltos. Dei um passo para trás com o coração batendo rápido até trombar no baú próximo à janela. Levantei a tampa e, além de roupas de cama, encontrei a caixa de veludo verde. Fechei o móvel e deixei o pacote sobre ele, correndo para a cômoda e abrindo as gavetas em um ritmo frenético. Anáguas, calcinhas, espartilhos, uma coisa esquisita que se parecia com uma pochete de crochê. Ergui a peça e a examinei de diversos ângulos. Havia uma espécie de cauda presa a uma das fitas. Que raios era aquilo? Dei de ombros e guardei de volta, esbarrando os dedos em algo ainda mais estranho. Uma pequena coleção de esponjas jazia no fundo da gaveta. Eu as analisei completamente confusa. Havia um barbante preso a elas, bem ao centro. Apertei as esponjinhas macias entre os dedos, pouco menores que uma ameixa, só que em formato irregular. Eram pequenas demais para ser usadas no banho. — O que faz fora da cama assim tão cedo? — perguntou a voz rouca de Ian, me fazendo derrubar as esponjas dentro da gaveta. Ele se esticou na cama, fazendo a madeira ranger de leve sob seu peso, e esfregou o rosto. — Onde estão as suas coisas? — perguntei sem rodeios. — No quarto. — Não estão, já olhei tudo. Abri os braços para o guarda-roupa escancarado. Só tem coisas minhas aqui. Ian se apoiou nos cotovelos, o lençol deslizou por seu peito nu e se amontoou na cintura estreita. Eu quis dizer no quarto ao lado. Ele indicou uma porta ao lado do guarda-roupa que até então eu não havia notado. Meu coração mais parecia uma britadeira conforme eu me dirigia a ela. Alertas luminosos piscavam em minha cabeça quando pousei a mão na maçaneta. Tomando fôlego, eu a girei e, ao abrir a porta, me deparei com uma decoração masculina típica da época. Uma cama maciça, mas sem dossel, dominava quase todo o espaço, e uma poltrona negra descansava ao lado da janela. Perturbada, me atrevi a entrar e, sem perder tempo, fui direto ao guarda-roupa tão grande quanto o do quarto ao lado. Abri uma das portas e ali estavam as roupas de Ian. Com a testa franzida, apanhei um de seus casacos. Ian, já vestido com as calças da noite passada, surgiu sob o umbral da porta, passando a mão nos cabelos negros e encorpados. — Esse é o meu quarto e aquele é o seu. Ele me puxou para junto de seu peito, enrolando os braços em minha cintura e afundando o rosto em meus cabelos. — Bom dia, minha Sofia. Por mais que todo o meu corpo se rebelasse contra a ideia, e, a revolta em meu íntimo teria deixado a Inconfidência Mineira no chinelo, consegui me desvencilhar dele para encará-lo. — Por que temos quartos separados? Sacudiu o casaco. — Por que todas as suas coisas estão separadas das minhas? Sua testa franziu. As damas normalmente preferem manter a privacidade. — Bem, pois eu não sou uma dama! Berrei, jogando o casaco nele para provar meu argumento. Ele não esperava pelo ataque, então nem tentou se esquivar. O tecido, ainda no cabide, atingiu seu ombro direito. Ian tinha um quarto só para ele. Não me queria ao seu lado todas as noites? Mal tínhamos nos casado e ele já me rejeitava. Droga, eu sabia que o casamento faria nossa vida sexual evaporar. As estatísticas nunca mentem. Percebo que não gostou da ideia. Ele tentou me alcançar, mas eu me esquivei. Você é muito perspicaz. Sofia, ele se esticou de novo, mas me afastei de suas mãos. Ian suspirou. Pare de fugir de mim. Ah, quer dizer que só você pode, é? Eu não estou fugindo, afirmou paciente. Ainda, mas veja só, tem um quarto só para você. Fiz um gesto amplo para que ele enxergasse aquele cômodo imenso, completamente mobiliado, que abrigava todos os seus pertences. Foi a vez dele de se alterar. Isso é por você, Sofia, não por mim.
Apenas quis preservar sua privacidade. E por que diabos você acha que eu ia querer ter privacidade justo aqui? Apontei para a cama. Uma das razões para a gente se casar tão depressa era para dormir juntos, sem a Madalena encher nosso saco. Mas aí você arruma um quarto conjugado e tem uma cama só para você. Legal. A gente mal se casou e você já me deixou de lado. Literalmente. Isso fez rir. E dessa vez ele me pegou pela cintura antes que eu pudesse me afastar. Então me envolveu em seus braços e beijou a ponta do meu nariz. Não é nenhuma rota de fuga. Este quarto é uma mera convenção. Não tenho o desejo nem a intenção de passar uma noite que seja longe da sua cama. Tá vendo? Lutei para me livrar dele, mas tudo o que consegui foi fazer com que ele me segurasse ainda mais apertado. Minha cama. Era para ser a nossa. E respondeu tranquilo. Não se todas as suas coisas estão no quarto ao lado. Pela expressão dele, percebi que Ian finalmente entendeu meu argumento. Ainda assim, hesitou, me lançando aquele olhar penetrante na máxima potência. Eu não quero impor-lhe minha presença, Sofia. Você é meu marido, caramba! Bufei socando o peito dele de leve. Tudo que é seu deve estar embolado com o que é meu, que nem a gente fez com a nossa vida. Isso trouxe um sorriso esplêndido ao seu rosto. Ele se abaixou e passou um braço pelos meus joelhos, me pegando no colo e voltando para o quarto em que passamos a noite. Gosto dessa palavra. Embolar, disse Ian, e como prova me colocou na cama e, bom, meio que se embolou em mim. Mandaria o Sr. Gomes providenciar a mudança hoje mesmo, está bem? Ele correu o nariz pela minha bochecha. Perdoe-me se isso a entristeceu. Não era a intenção. Tudo bem, respondi num sussurro, fechando os olhos e me deleitando com a carícia. Só quero que suas coisas fiquem junto das minhas. Estou tentando ao máximo me adaptar a tudo, mas aqui no quarto não. Ian, aqui somos só você e eu, sem rótulos, sem época, nada. Apenas nós dois, no nosso quarto. Que bom que pensa assim. Ele mordiscou minha orelha e eu estremeci em seus braços. Porque não sei ao certo o que faria se você me mandasse dormir longe de você, ainda que fosse por apenas uma noite. Eu enlouqueceria, certamente. Ouvir aquilo trouxe à tona a lembrança de seus soluços, seu pavor naquela madrugada. Eu o empurrei de leve para poder ver seus olhos. Você tá bem? Pretendo ficar, minha esposa. Ele tentou se inclinar, mas eu o detive. Tô falando do que aconteceu na noite passada. Se quiser conversar sobre, você sabe. Talvez ajude. Terminei meio sem jeito. Ian soltou um longo suspiro agastado. Não há o que dizer. Creio que meu cérebro juntou meus maiores temores, que é perdê-la, caso ainda não saiba, e produziu aquelas imagens terríveis. Falar não ajudará, apenas tornará mais difícil esquecer. Beijá-la em contrapartida parece uma técnica muito eficaz, e dessa vez eu permiti que ele me alcançasse. Ian começou a se dedicar ao meu pescoço e eu virei a cabeça para que ele tivesse livre acesso. Mas vislumbrei de relance o motivo que me levara a vasculhar as gavetas agora esquecidos sobre o baú. Espere, Ian. Apoiei as mãos em seus ombros e o empurrei de leve. Adorei a consternação em seu rosto causada pelo adiamento. Acabei rindo. É que eu tenho uma coisa para você. A surpresa dele foi o que me fez capaz de me soltar de seu abraço tão facilmente. Arrastei-me pelos lençóis e me estiquei para alcançar o pacote. Um pouco apreensiva, voltei para junto dele. Toma! E lhe entreguei a caixa, me sentando sobre os calcanhares. Seu presente de casamento. Lentamente, Ian se sentou, analisando o pacote. Você o comprou para mim? Sua testa franziu e as sobrancelhas arquearam num misto de alegria e confusão que tomou conta de sua face. Não me pergunta como paguei. Só aceita, por favor. Espero que goste. Forcei um sorriso. Ian ficou observando a tampa fechada da caixa por um momento imensurável. Meus nervos quase entraram em colapso antes de ele erguer os olhos e cravá-los em mim. Aquele brilho prateado quase me cegou. Obrigado, murmurou numa voz intensa e enrouquecida. Mas você ainda nem abriu, eu ri tensa. Pode ser uma fita de chapéu cor-de-rosa. E eu a amaria de todo o coração. Ele voltou a examinar o que tinha nas mãos. Como eu poderia não amar algo que comprou pensando em mim, Sofia? Fico contente em ouvir isso.
mas não é uma fita. Abre logo e me diz se gosta. Ele examinou a caixa com um leve sorriso nos lábios. Parecia um menino que acabara de ganhar sua primeira bola. Eu mordi o lábio e entrelacei os dedos, ansiosa em todos os níveis. A caixinha parecia tão minúscula em suas mãos enormes. Ian soltou a pequena trava dourada e levantou a tampa. Meu amor, ele disse sem ar. A ponta de seus dedos passeou pelo mostrador do relógio aninhado no cetim creme, que fazia o prateado parecer ainda mais cintilante. Com movimentos deliberadamente lentos, Ian desalojou o relógio dali, testando seu peso, sentindo a textura. Então ele virou o objeto para examinar a parte de trás, traçando o símbolo do infinito com o polegar. Seus olhos dispararam em direção aos meus e diziam tanto. Perguntavam ainda mais. Minha boca ficou seca. Eu clareei a garganta. Eu sei que não é tão vistoso quanto o que você tinha. E também sei que o do seu pai é insubstituível. Mas você ficou tão triste quando ele quebrou que eu quis, sei lá, tentar te deixar menos triste. E também porque eu acho que nada mais pode representar o que aconteceu com a gente. É como um coração mecânico. Ele grava a passagem do tempo. Os ponteiros registraram cada dia quando ainda não nos conhecíamos, numa espécie de contagem regressiva. Eles marcaram cada minuto desde que nos encontramos. E agora marcarão cada segundo da nossa vida. Ian não disse nada, apenas continuou me observando como se enxergasse minha alma. Tinha outros modelos na loja, continuei insegura, uns mais chiques, com pedras brilhantes. Mas eu pensei que você fosse gostar desse mais simples, porque pode haver beleza na simplicidade, não é? Nem sempre uma coisa enfeitada é bonita, quer dizer, não que você não mereça algo luxuoso, você merece. É que às vezes uma coisa mais comum pode ser atraente. Tipo, mesmo se for diferente das outras, e engoli em seco. Ele parecia fora do lugar naquela vitrine, mas aí, nas suas mãos, parece tão mais bonito. Eu mordi os lábios para calar a boca. Não sei ao certo se pelo olhar intenso de Ian, que parecia atingir meus ossos, se por medo de que ele compreendesse que eu não falava do relógio, ou se porque ele logo se daria conta de que eu não tinha grana para comprar um presente daquele. É perfeito. Sua voz falhou. Nunca vi nada tão belo, que se encaixe tão bem em minhas mãos, que seja mais precioso ou signifique mais para mim. Mas ele ainda me encarava. Soltei o ar com força, me sentindo mais leve, mas ainda trêmula. Ah, ainda bem, porque não sei se já existe troca nas lojas deste século. Pisquei algumas vezes para afastar as lágrimas que teimavam em se acumular nos meus olhos. Ele pousou a mão na lateral do meu rosto e seu polegar percorreu minha bochecha. É o presente mais bonito que já recebi em toda a minha vida. Ele moveu a mão, deslizando-a por meu pescoço até parar no centro do meu peito, sobre o meu coração. Jamais me afastarei dele. Ian murmurou tão intensamente que fiquei na dúvida se ainda falávamos do relógio. Mandei gravar suas iniciais. É mesmo? Ian se aprumou para revirar a peça, abrindo-a com familiaridade, e a aproximou do rosto para ler a inscrição na tampa. Eu o vi prender a respiração enquanto lia, os olhos ligeiramente mais brilhantes. Ah, Sofia! Ele me puxou para perto e grudou a boca na minha, me beijando quase com brutalidade, mas de repente me soltou e saltou da cama. Não! Volta aqui! Reclamei arfando. Em 30 segundos, Ian riu, esticando a corrente do relógio com destreza e enlaçando-a ao passante da calça. Então, colocou o objeto dentro do bolso e as mãos na cintura estreita. Como estou? Admirei meu marido dos cabelos negros bagunçados aos pés descalços, me detendo por um longo instante no meio do caminho. Ian era muito gostoso. Suspirei. A testa dele encrespou. Gostoso como uma comida a ser saboreada? Perguntou um tanto confuso. Dei mais uma conferida. Definitivamente. Aquele brilho prateado se insinuou em seus olhos e o canto de sua boca perfeita subiu num claro convite, que infelizmente não tive tempo de aceitar.
porque alguém bateu a porta. Ian resmungou alguma coisa, irritado com a interrupção, e se pôs a procurar a camisa pelo chão. Assim que estava apresentável, foi atender a porta, e uma histérica Madalena entrou no quarto. Perdoem-me, meus senhores, lamento interrompê-los justo hoje, mas eu não sabia a quem recorrer. Ela corou ao me ver apenas com a camisa e se virou ficando de costas para mim. Algo terrível aconteceu. Por que não se senta, senhora Madalena? Ian indicou uma das cadeiras perto da porta. Não seria adequado, Sr. Clark. Bobagem. Venha. Ele pegou a mulher pelo braço, guiando-a gentilmente até o assento. Saí da cama e assim que ela se acomodou, me ajoelhei diante dela. Por que você está chorando? O que foi que aconteceu? Um terrível engano, Sra. Clark. Ela soluçou. Sofia, corrigi. Que tipo de engano? Isaac desatrelou os cavalos da carruagem da Sra. Cassandra ontem à noite. Os pobres animais estavam fadigados por conta da viagem, e o menino os levou ao estábulo para lhes dar um pouco de água. Mas a senhora, sua tia, ela fitou Ian através das lágrimas. Não havia dado permissão. E hoje de manhã ela ficou furiosa com o menino por ter feito tudo sem consultá-la. E agora Isaac e o Sr. Gomes irão partir, pois a Sra. Cassandra demitiu o menino. Capítulo 15. Senhora Madalena, por favor, acalme-se. Ian tocou de leve o ombro da mulher em prantos. Ninguém deixará esta casa, ao menos nenhum de meus empregados. Algo perigoso faiscou em seu olhar. Vou até o estábulo falar com Isaac e desfazer o mal-entendido. Fico muito grata, patrão. Assentindo uma vez, Ian foi para o quarto onde estavam suas roupas e fechou a porta. Por que Gomes iria embora com Isaac? Perguntei a Madalena, alisando sua mão fria. Ela secou as lágrimas com a ponta do avental. Ora, quem deixaria o filho sair sozinho pelo mundo? Isaac é filho do Gomes? Essa era nova. Sim, ele e a falecida esposa, que Deus a tenha, tentaram a vida toda conceber uma criança, mas foram abençoados muito tarde. A senhora Gomes já era uma mulher madura e não andava bem de saúde. A pobrezinha morreu ao trazer Isaac ao mundo. O Sr. Gomes fez tudo que pôde pelo menino e sonhava em vê-lo servir esta casa quando ele próprio já estivesse velho demais para fazê-lo. Mas Isaac só queria saber de cavalos, de modo que o Sr. Clark o colocou para cuidar do estábulo, logo que ele teve tamanho para isso. Eles não podem partir, minha senhora. Eles são minha família. Ian não vai deixar. São parte da família dele também. Fica calma, tá? Madalena meio que riu, meio que soluçou. O Sr. Clark tem aquele velho Matusquela como um avô. Ela se levantou de um salto, como se a cadeira estivesse pegando fogo. Oh, minha nossa, eu preciso preparar seu banho. Alisou a saia longa e fez uma mesura. Estará pronto em pouco tempo, Sra. Clark. Deseja que lhe traga o café da manhã? Sofia, eu não quero nada. Você não está... Eu jamais deixei de cumprir minhas obrigações, afirmou, empinando o queixo. Sinto muito por perturbá-la nesta manhã tão... Seus olhos relancearam a cama bagunçada e ela ruborizou. Importante. E com isso se retirou. Ian saiu do quarto conjugado quase que no mesmo instante, amarrando a gravata com agilidade. Não precisa me esperar para tomar o café da manhã. E finalizou o nó. Você deve estar faminta. Dá para aguentar, vou te esperar. Tentarei ser breve, então. Ele pegou minha mão direita e retirou o anel de safira, acomodando-o em seguida na mão esquerda, com a aliança, enquanto um pequeno sorriso curvava um dos cantos de sua boca. Você adora fazer isso, não é? Colocar anéis na minha mão esquerda. O sorriso se ampliou. Nem faz ideia. Ian plantou um beijo em minha mão e outro em minha testa antes de sair. Contudo, se deteve sob o batente, retirando o novo relógio do bolso e examinando as horas. Sofia, precisa de mais dinheiro? Meu coração deu um salto e quis sair pela boca. Minhas mãos começaram a suar e tive que me obrigar a continuar olhando para ele e não desviar os olhos, como eu desesperadamente desejava. Não, já resolvi tudo. E torci para que ele acreditasse.
Ian me examinou por um longo instante, e eu podia jurar que ele sabia que eu estava mentindo. Contudo, assentiu uma vez, me mostrou os dentes brancos perfeitos e guardou o relógio antes de partir. Soltei um longo suspiro e me deixei cair na cama. Se ele me pressionasse um pouco que fosse, eu acabaria dizendo a verdade. A verdade. Uma sensação muito desagradável na boca do estômago me tirou o fôlego, mas preferi ignorá-la. Como prometido, Madalena preparou meu banho em 10 minutos e eu me apressei em ficar decente. Meia hora depois, coloquei o primeiro vestido que vi pela frente, um novo, lilás com botões frontais. Escovei os cabelos e saí à procura de Ian. Àquela altura, ele já devia ter colocado ordem na casa. Senhora Clark, bom dia, saudou Gomes assim que me viu entrar na cozinha. Suspirei exasperada. Ah, seu Gomes, por favor, não me chame assim. O senhor prometeu ao Ian. Todos vocês prometeram e ninguém está cumprindo. Nada de senhora Clark, tá bem? Ele corou, mas assentiu uma vez. Como preferir. Deseja tomar seu café na sala de jantar, senhora Sofia? Evitei um grunhido. Senhora, era a parte ruim. Por que ele não percebia isso? Agora não, obrigada. Vou esperar o Ian. Madalena nos contou sobre Isaac, eu sinto muito. Ele anuiu com a cabeça. O Sr. Clark já conversou comigo. De qualquer forma, agradeço sua preocupação. Ele ainda está falando com Isaac? Não, já conversou com meu filho também. Mas a senhora Cassandra solicitou uma reunião com seu marido pouco depois que ele deixou o estábulo. Solicitar uma reunião não devia ser nada bom. Eles ainda estão no escritório do patrão. O Sr. Clark não está presente. Eu franzi a testa. Ué, mas você não acabou de dizer que o Ian estava falando com a tia? Ah, não. Será que Gomes estava perdendo o juízo, como Madalena dissera dias antes? O mordomo deixou escapar uma risada. Estava me referindo ao jovem Sr. Thomas Clark II, senhora Sofia. Certo. Aquilo era meio confuso. Será que eles ainda vão demorar? Prometi ao Ian que o esperaria para o café, mas estou varada de fome. Lamento, mas não sei dizer. Contudo, ele se inclinou levemente. Escutei sem querer parte da conversa quando passava pelo escritório. Pareceu-me que aquela mulher estava insatisfeita com o casamento e decidiu dizer ao seu marido o que pensa da senhora. Pelo que pude ouvir, o Sr. Clark a defendeu com muito fervor. Fiquei ereta. Aquela mulher me tinha medo com aquele rosto enrugado e esnobe, mas já estava passando dos limites. Eu não permitiria que ela trouxesse algum tipo de constrangimento a Ian. Eu já fazia isso muito bem sozinha. Vou até lá. Endireitei os ombros. Casei ontem e quero tomar o café da manhã com o meu marido. Como quiser, senhora Sofia. Ah, senhora não, seu Gomes. Me chama de minha cara, minha jovem, mas senhora não. Por favor, me magoa. Seus olhos cansados se arregalaram, a boca aberta num ó, mudo, horrorizado. Magoá-la? Perguntou ele. Nunca tive a intenção de magoá-la. Minha cara Sofia. Muito pelo contrário. Perdoe-me se feri seus sentimentos. Eu sei que não teve a intenção. Fica tranquilo. Mas pode parar com isso de senhora, tá bem? Não vou achar desrespeitoso, nem o Ian. Eu já me virava em direção ao escritório quando o mordomo me chamou. Minha cara Sofia, começou o cauteloso. Espero que a estada da senhora Cassandra seja breve. Sorri, conspiratoriamente. Então somos dois, seu Gomes. Eu pretendia seguir direto para o escritório de Ian, mas acabei encontrando Elisa no caminho. A garota parecia feliz, constrangida, ansiosa e muito, muito curiosa. Minha querida irmã, acordou tão cedo. Pensei que dormiria até mais tarde hoje. Quem dera, se sua tia permitisse, resmunguei. Tia Cassandra, o que houve? Eu lhe expliquei a confusão da madrugada, menos a parte do pesadelo de Ian. E a da manhã. Para minha surpresa, Elisa ficou completamente envergonhada, como se ela fosse a culpada pela intromissão de Cassandra. Oh, eu lamento tanto, murmurou ela, arrasada. Mal posso crer que minha tia tenha tido tamanha audácia a ponto de bater a porta de seu quarto em sua noite de núpcias. Até mesmo eu sei que isso é de uma enorme indiscrição. Eu dei um jeito, encolhi ombros. O que me deixou fula da vida foi ela querer demitir o Isaac. Eu não o conheço muito bem, mas gosto do garoto. Além disso, ele é filho do seu Gomes e eu amo aquele careca. Minha cunhada riu. Ele a ama também, posso lhe garantir. Mas Ian resolveu o mal-entendido? Parece que sim.
Ele está tendo uma reunião com a Cassandra. Elisa soltou um delicado suspiro. Eu jamais deveria ter enviado aquela carta à titia, avisando sobre o casamento. Lamento tanto, Sofia. Pousei uma mão sobre seu ombro e apertei de leve. Relaxa, Elisa. Parente a gente não escolhe. E ela deve se mandar logo, né? Elisa inclinou a cabeça para o lado. Mandar o quê? Para onde? Revirei os olhos. Ir embora, expliquei. Não sei bem, mas Thomas mencionou ontem durante a festa que deixou negócios pendentes e que não poderá se ausentar por muito tempo. Ainda bem, exclamei, erguendo as mãos para o alto e com isso fazendo Elisa gargalhar. Dei um beijo estalado em sua bochecha. Vou falar com seu irmão e já volto. Te encontro na mesa do café? Sim. Oh, quase me esqueço. Ela enfiou a mão no minúsculo bolso preso à saia de seu vestido, retirou dali uma moeda cobre e a depositou na minha mão. A senhorita Suelen deixou-lhe isto e agradeceu por ter conseguido um pouco do produto. Com o senho franzido, fiquei olhando para a moeda em minha palma. Suelen entendeu tudo errado. Eu preciso devolver esta moeda a ela. Não faça isso, Sofia. Poderá ofendê-la. Ela estava radiante pela honra de compartilhar um de seus segredos de beleza. Ela não sabe que é você quem fabrica o condicionador. Não devolva o dinheiro. Nem é muito. Não lhe fará falta. Mas gritos femininos agudos ecoaram no corredor e Elisa se encolheu toda. É melhor eu ir salvar seu irmão. Eu disse a ela, já suspendendo a saia do vestido, pronta para correr. Por favor, vá depressa. Disparei pelo corredor, mas me detive em frente à porta do escritório para alisar o vestido lilás e passar a mão pelos cabelos. Bati de leve. Estamos ocupados, volte outra hora, resmungou a voz esganiçada da mulher. Tia Cassandra, resmungou Ian e pouco depois abriu a porta. Seu rosto estava afogueado, as sobrancelhas caídas, quase unidas, mas sua expressão se suavizou ao me ver. Desculpe interromper. Comecei sem jeito, mas bateu fome e eu queria saber se você já está livre. Ian bufou. Quase. E você não interrompe nunca. Ele tomou a minha mão e se inclinou para depositar um beijo delicado nas costas dela. Tá tudo bem por aqui? Sussurrei. Não, mas ficará. Ele se endireitou, me puxando para dentro da sala. Senhora Clark, é hábito seu interromper reuniões familiares? A tia perguntou, instalada muito confortavelmente na poltrona de couro negro ao lado das tralhas de pintura de Ian. Os cacarecos foram deixados ali por conta da bagunça da troca de quartos, mas eu desconfiava de que não demoraria muito para que fossem levados ao nosso quarto atual. Ian amava pintar. Sofia não interrompeu tia Cassandra. Ian a repreendeu, impaciente. Ela é parte desta família. Infelizmente, devo acrescentar. Lamento que sua negligência vá além do descuido para com a propriedade. Poderia ter feito um casamento mais proveitoso. Sua esposa não é a jovem mais educada que conhecemos, como pôde provar nesta madrugada. Na verdade, seus olhos estreitos passearam por mim. Ela parece quase selvagem. Isso é culpa do meu cabelo, me defendi, passando a mão pelo rabo de cavalo mal feito. E se a senhora quer mesmo saber, acho que o problema não sou eu. Eu jamais me meteria na vida de recém-casados, ou demitiria gente que nem trabalha para mim. Por exemplo. Menina insolente! Gritou ela, se levantando da poltrona. Sua saia volumosa esbarrou no cavalete e quase derrubou a tela em branco. Como ousa... Tia Cassandra, interrompeu Ian, com a voz assustadoramente calma. Gostaria de lembrá-la mais uma vez que é uma hóspede nesta casa. A casa de minha esposa. Então sugiro que repense suas próximas palavras. Ian, meu sobrinho amado! O rosto da mulher ficou branco feito papel. Como pode falar comigo nestes termos? Não vê que ela está zombando de mim? Eu o alertei ainda há pouco que ela tentaria nos afastar. Não posso ser culpada pelo comportamento dessa... Cuidado, avisou ele, encarando-a. A mulher piscou algumas vezes. Só estou pensando no seu bem, querido. Agradeço a preocupação, tia Cassandra, mas como eu disse ao menos 3 vezes na última hora, sou adulto e capaz de julgar o que é melhor para mim. Não preciso de seu consentimento, tampouco de sua aprovação. Espero que entenda e não se ofenda com isso. Como eu também expliquei, não há nada que a senhora possa dizer que mudará a maneira como me sinto em relação a Sofia. Bem,
Ela abriu o leque e começou a sacudi-lo freneticamente diante do rosto chocado. Se é assim que pensa, creio que encerramos esse assunto. Assim espero, respondeu Ian sucinto. Muito bem, vou encontrar seu primo e então tomaremos o desjejum. Cassandra fez uma mesura quando passou por Ian, mas me dedicou um tratamento diferente. Um olhar tão penetrante quanto perverso, e tive de lutar para não estremecer e demonstrar fraqueza. Fechei a porta assim que ela saiu, soltando um suspiro. Olha, eu sei que família a gente não escolhe, mas essa sua tia, no entanto, não pude terminar. Ian me prensou contra a porta, colando a boca na minha. Era dessa forma que eu tinha imaginado passar minha lua de mel, em seus braços. Desculpe-me por ter demorado tanto, ele disse um tempo depois, acariciando meu queixo com o polegar. Mas minha tia realmente não sabe quando se calar. O que ela queria, afinal? Seu Gomes disse que ela solicitou uma reunião. Creio que pôde captar o conteúdo da conversa, admitiu de má vontade. Desvencilhei-me dele e gemi. Não acredito que ela te chamou aqui só para me descascar. Ian me estudou por um momento, parecendo refletir sobre algo importante. Por fim abriu os braços em um gesto derrotado. Desisto. Vou precisar de explicação para essa. Acabei rindo alto. Falar mal de mim, e depois eu é que sou a mal-educada. Fui me aproximando da janela. Fazia um dia lindo lá fora, fresco e ensolarado, o céu azul sem nuvens, uma perfeita manhã de outono. Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. Murmurei encarando a paisagem rural e cruzando os braços sobre o peito. Todo mundo já sacou que eu sou diferente. E ninguém gosta dos diferentes. Senti Ian se aproximar. Eu gosto. Ele enlaçou os braços em minha cintura, colando minhas costas em seu peito rijo. Você entendeu o que eu quis dizer. Não se preocupe com tia Cassandra. Eu deixei bem claro que não admitirei interferências em nossa vida. Agora, se bem me recordo, você estava faminta. Revirei os olhos. Se sua tia me achou mal educada antes, não quero nem pensar no que ela vai dizer depois que me ver comendo. Teodora ainda se espanta. Ele deixou escapar uma gargalhada gostosa que aqueceu meu corpo inteiro. Então comerei 2 vezes mais que você. Assim ela não notará seu apetite. Deixei que ele me conduzisse para a sala de jantar, temendo que me aguardava à mesa. Cassandra deixara claro que não aprovava o casamento e até tentou sem êxito argumentar com Ian. Então, agora ela aceitaria o casamento e nos deixaria em paz, certo? Torci para que fosse assim, para que eu tivesse interpretado de maneira equivocada o olhar malévolo de Cassandra ao deixar o escritório. Capítulo 16. Quando chegamos à sala de jantar, ouvi um suspiro mal educado. De Cassandra, claro. Elisa também estava por ali, sentada ao lado de Thomas. Eles conversavam animadamente e o rapaz parecia achar graça em tudo o que ela dizia, ao contrário de Cassandra. Mas até aí, o que é que divertia aquela mulher? Minha cunhada notou nossa chegada e exibiu as covinhas para o irmão. Thomas se colocou de pé, fazendo uma mesura galante para mim. Cassandra, à cabeceira da mesa, o lugar que sempre pertencera a Ian, se manteve sentada, examinando com desprezo as delicadas xícaras de porcelana pintadas à mão. — Bom dia! Nos saudou Elisa com um imenso sorriso no rosto perfeito. — Espero que estejam famintos. A senhora Madalena nos preparou um verdadeiro banquete. — Bom dia, Sr. Clark. Senhora Clark, cumprimentou Thomas, todo educado. Examinando-o com mais atenção, notei algumas semelhanças entre ele e Ian. A altura, os traços angulosos, no entanto seus cabelos eram claros, quase loiros, e os olhos exibiam um pálido azul. Espero que não se incomodem, mas mamãe ordenou que o café fosse servido ainda há pouco. Espera-se que os anfitriões estejam à mesa para receber os convidados, cuspiu Cassandra. Eu estava prestes a soltar um "e a culpa do atraso é de quem?", quando Ian notou que provavelmente eu diria alguma besteira e decidiu intervir. Sinto muito pela demora, a culpa foi toda minha.
Ele puxou a cadeira em frente à irmã para que eu me sentasse. Distraí-me com Sofia. É perdoável. Thomas abafou a risada. Haja vista o quão adorável é sua esposa. Que comentário mais inapropriado, Thomas! Recriminou Cassandra exibindo uma carranca. Ainda mais com Elisa à mesa. Mas eu concordo com o primo Thomas, tia Cassandra. Minha nova irmã é fascinante. Ian me lançou um olhar cheio de significado, conforme se sentava ao meu lado. Sofia é única, Thomas, e até hoje não encontrei uma única alma que resistisse a seus encantos. Então ele refletiu melhor, fitando a tia de esguelha. Bem, talvez uma. Eu revirei os olhos, evitando grunhir. Ian era tão exagerado quando o assunto era... Bom, A senhora Albuquerque definitivamente não me tinha entre suas pessoas favoritas. Nem o padre Antônio, me lembrei depressa. Você está estonteante esta manhã, murmurou Ian, para que apenas eu o ouvisse. Valeu. Senti minhas bochechas esquentarem. Tive uma noite muito boa. Foi a vez dele de corar. Mais um brilho orgulhoso fez seus olhos reluzirem e os ombros ficarem mais largos e eretos. Teve muita sorte, Ian. Thomas partiu um pãozinho doce, mas me encarava com curiosidade. É raro encontrar uma dama com quem se possa manter uma conversa interessante. Thomas, chega de tanta bobagem, repreendeu sua mãe ruborizando. Há jovens incrivelmente agradáveis em nosso círculo social. Conhecemos as damas mais bem educadas deste país. Não há como qualquer uma delas ser entediante. A senhora ficaria surpresa, resmungou, passando manteiga no pãozinho. Já sabem que os Moura pretendem oferecer um baile para tia Cassandra e Thomas? Contou Elisa animada. Estão todos muito empolgados com a ideia. Aposto que sim. Teodora adora um baile. Ela vai se amarrar. Mordi uma rosquinha. Perdoe-me, senhora Clark, mas não entendi sua colocação. Disse o rapaz que parecia um bocado com Ian, mas sem todo o borogodó do meu marido. Ian era meu marido. Eu ainda não consegui acreditar nisso. A senhorita Teodora será amarrada? Eu ri, assim como fez Ian. Foi ele quem respondeu ao primo. Minha esposa quis dizer que a senhorita Teodora ficará feliz em oferecer um baile a você e a sua mãe. Uma pena que não poderão comparecer por causa da viagem, lamentou Elisa. Seria tão mais divertido se Sophie estivesse presente. E perigoso, eu quis acrescentar. Decidimos adiar a viagem, Elisa. Ian contou a ela, me passando uma xícara de café fumegante. Valeu, agradeci. Ora, meu irmão, mas por quê? Já está tudo preparado, os baús, a comida? Não me diga que adiaram por minha causa, exclamou Elisa sem graça. Não foi esse o motivo, Elisa. Ian lhe garantiu. Surgiu um problema no estábulo. Mas eu pensei que estivesse tudo em ordem. Eu também, suspirei. Ian voltou a atenção para mim e no mesmo instante me arrependi de não ter mantido a boca fechada. Ele também não estava contente com o adiamento. Sinto muito se a desapontei, mas eu preciso fazer o que é necessário. Ele desviou o olhar para a xícara de café à sua frente. Ian, eu não quis... Então... Teodora entrou na sala sem aviso, o rosto afogueado, os cabelos ligeiramente desalinhados. Ian e Thomas se levantaram, fazendo uma mesura. Ela retribuiu o gesto com menos graça que o habitual. Desculpe-me por interrompê-los desta maneira, disse ela. Mas recebi seu recado, senhorita Elisa, e vim o mais rápido que pude. Ah, Teodora, não pretendia alarmá-la. Imagino que não tenha sido claro o bastante em meu bilhete. Queria apenas sua companhia. Não era preciso vir tão depressa. Sente-se, por favor, e coma conosco. Teodora assentiu com a cabeça e se sentou de frente para mim. Então ergueu os olhos em minha direção e sorriu, corando um pouco, como se tivesse feito algo embaraçoso, ou como se eu tivesse feito, o que era bem mais provável. O que foi, Teodora? Não parece estar sofrendo, sussurrou ela. E por que eu estaria? Acabei de me Então, me lembrei da reação de Valentina com relação à noite de núpcias e tive que rir. Ah, Teodora, a gente precisa ter uma conversinha um dia desses. O que tanto resmunga, senhorita Teodora? Berrou Cassandra. Oh, estava apenas elogiando a aparência da senhora Clark, senhora.
Ian pousou a mão sobre a minha e seu polegar acariciou a parte de dentro do meu pulso, fazendo meus batimentos cardíacos voarem. Aquele sorriso especial que ele dedicava só a mim iluminou seu rosto. Se me permite a ousadia, senhorita Theodora, Thomas a observava com certo fascínio. Sua aparência também é muito agradável neste momento. Saí às pressas. Theodora respondeu a Thomas corando de leve. Creio que meu penteado tenha se desfeito no caminho. O rapaz avaliou a cabeça da garota com um brilho no olhar. Seus cabelos são encantadores, murmurou ele antes de desviar os olhos. O senhor é muito gentil, Sr. Clark. Ela piscou algumas vezes, ajeitando toda coquete um cacho que lhe escapava do coque. Eu agarrei a faca de manteiga e a apertei com força. O outro Sr. Clark, Elisa fez com os lábios. Thomas. Ah, eu não consegui entender por que o pessoal do século XIX gostava tanto de complicar as coisas. Sério. Cassandra pousou a xícara sobre o pires, sem nenhuma delicadeza, atraindo a atenção de todos. Acredito que a negligência não deva ser enaltecida e sim punida, falou ela. Theodora se encolheu na cadeira, abaixando os olhos, e eu quis matar a Cassandra. Os cabelos de Theodora, apesar de ligeiramente despenteados, estavam mais arrumados do que os meus jamais estiveram, exceto no casamento, graças à mágica de Elisa. Claro que acredita. Resmunguei, pegando a xícara à minha frente. Muchochos deselegantes deveriam receber o mesmo tratamento. Alfinetou a mulher. Tomei um gole de café. Eu disse que é claro que a senhora acredita. Ainda bem que é a única. Porque Theodora está linda. Acho até que está mais bonita agora do que quando todos os fios estão em seu devido lugar. Os olhos da mulher se estreitaram e faiscaram de irritação. Não me surpreende que pense assim. É o que nos difere, senhora Clark. Sempre busquei a perfeição. O que sem dúvida era um caso perdido, dada a forma como se maquiava, mas achei melhor não comentar. Não há desculpas para uma dama aparecer em público com os cabelos em desalinho. E, obviamente, era para meu rabo de cavalo mal feito que a mulher olhava. Ian se impertigou ao meu lado. Assim como não há desculpas para uma dama apontar supostas falhas alheias diante de uma plateia, disse ele, aborrecido. E para pôr um ponto final na conversa, dirigiu-se ao primo. Como vão os negócios, Thomas? Soube que as sacas de café tiveram um aumento bastante significativo. Os dois começaram a falar sobre as plantações de Thomas, enquanto Elisa e Theodora trocavam olhares. Madalena entrou na sala, fez uma reverência rápida e nervosa, secando as mãos no avental verde, preso à larga cintura. Imaginei que ela quisesse falar com Ian, mas estava enganada. Senhora Clark, perdoe-me por interromper, mas há uma visita à sua espera. Sofia, corrigi. Visita para mim? Ela fez que sim. Pedi para que aguardasse na sala. Ian interrompeu a conversa com o primo e me lançou um olhar interrogativo, provavelmente ponderando o mesmo que eu. Quem desejaria me ver no século XIX se eu não conhecia quase ninguém? Bom, é melhor ir ver quem é. Eu fiquei de pé. Já volto, avisei a Ian. Ele assentiu uma vez e, com a testa franzida, ficou me observando deixar a sala. Quem é Madalena? Perguntei quando estávamos no corredor. A jovem diz ser amiga da família Albuquerque. Não a conheço, mas a vi ontem na festa. Não que essa informação fosse de alguma ajuda, já que a vila toda estivera presente. Quando cheguei à sala, a garota de pouco mais de 20 anos se levantou, e eu tive uma súbita vontade de correr e abraçá-la com força. Ela tinha o mesmo formato do rosto de Nina, ainda que os olhos e a cor da pele fossem diferentes. Senhora Clark, ela fez uma mesura delicada. Lamento incomodá-la, mas não pude esperar. Tinha de falar com a senhora o quanto antes e temi que partisse em viagem de lua de mel. Tudo bem, sem problemas, mas, por favor, me chame só de Sofia. E você é? Ela deixou um risinho escapar. Perdoe-me, sou Najla Richa. Estou hospedada na casa de meus tios, o Sr. Jeremias Estevão, da joalheria. Nós nos vimos brevemente ontem na festa. Fiz uma careta.
Não prestei muita atenção ao redor quando seu Estevão se aproximou para nos cumprimentar. Estava focada demais no homem, com medo de que ele contasse a Ian sobre a nossa transação. No fim das contas, a preocupação se provou desnecessária. O joalheiro cumpriu nosso acordo e ficou de boca fechada. Me perdoa, Najla. Ontem foi muito tumultuado. Não se desculpe, entendo perfeitamente. Ela juntou as mãos e se pôs a enrolar o que eu pensei ser um par de luvas rendadas. Falei com a senhorita Suelen ainda agora na saída da missa e eu quase não a reconheci, senhora Sofia. Os cabelos dela estavam lindos, como eu nunca os vira antes. Bastou dar uma rápida olhada na cabeleira de Najla para entender o motivo de sua visita. Eu também não tive muita sorte com os cabelos. Ela apontou para a longa trança castanha no topo de sua cabeça. Alguns fios rebeldes já começavam a se eriçar. Então pensei que, se a senhora pudesse... Eu ri. Já entendi. Não precisa ficar tão constrangida. Vou pegar um pouco do condicionador para você. O rosto delicado da garota se iluminou como uma noite de Réveillon. Oh, eu lhe serei eternamente grata por isso. Deixei Najla na sala e corri para o quarto. Eu precisava saber a durabilidade da nova fórmula com os olhos. Madalena havia me ajudado com isso, recolhendo frascos vazios de shampoo esquecidos pela casa e enchi todos eles com um novo creme. Peguei um dos meus vidrinhos experimentais e voltei apressada para a sala. Najla me esperava retorcendo os dedos, mas sorriu extasiada ao fitar o que eu tinha nas mãos. Muito obrigada, senhora Clark. Ela o pegou e abriu a bolsinha, acomodando-o ali dentro. Então retirou uma moeda acobreada e estendeu a mão. Eu recuei, as mãos erguidas na altura dos ombros. Ah, não, Najla. Foi um mal-entendido. A Suelen achou que eu... Por favor, não me rechace, implorou, dando um passo à frente os grandes olhos castanhos suplicantes. Por favor, senhora Clark, desejo tanto ter este produto que meus dedos estão tremendo. Se isso fizer milagres, a senhora me verá muito aqui e não terei coragem de voltar se não puder pagar. Não quero lhe causar prejuízos. Mas, Najla, não é um cosmético Por favor, já estou envergonhado bastante por visitá-la um dia após seu casamento. Ela esticou o braço, prestes a se debulhar em lágrimas. Muito constrangida, aceitei a moeda, fazendo uma careta. Eu lhe sou muitíssimo grata, nem pode imaginar quanto. A senhora é uma verdadeira dama. Agora vou deixá-la em paz. Aceite meus mais sinceros votos de felicidade. Ela se inclinou de leve, e antes que eu pudesse mudar de ideia ou explicar alguma coisa, Najla passou correndo pela porta e desapareceu de vista. Observei a moeda em minha palma. Não era o que eu pretendia mais até que viera a calhar. Revirei a saia até encontrar o bolso e aguardei com a que Elisa me entregara mais cedo. Pude usar as duas para pagar uma pequena parte da dívida com seu Estevão. Já era um começo. Voltei para a sala de jantar, mas encontrei apenas as mulheres. Uma atmosfera tensa se formara. Elisa estava inquieta. Meu coração deu um salto. — O que aconteceu? Cadê o Ian? Perguntei preocupada. Ele e Thomas foram ao estábulo, disse Elisa. Houve uma complicação com uma das éguas prenhas. Isaac veio avisar. O potro morrerá se não nascer logo. Saí apressada pela porta da cozinha e desci até o estábulo com a saia do vestido levantada. A cada impacto de meus pés contra o solo duro, eu me amaldiçoava por não ter usado tênis no casamento da Nina, conservando assim meu precioso all-star surrado quando consegui voltar para Ian. Os empregados amontoavam-se ao redor do cercado, enquanto Thomas olhava a certa distância. Os animais nas baias pareciam sentir que alguma coisa estava errada. Storm era o mais agitado de todos. Eu me espremi entre eles até conseguir vislumbrar Ian ao lado da égua. Seu casaco havia sumido e as mangas da camisa estavam enroladas até os cotovelos. Ele mantinha uma distância pouco segura para o meu gosto, dando comandos tranquilizadores ao animal. De repente, a égua dourada se deitou de lado. Sua imensa barriga subia e descia em contração, enquanto ela tentava girar as patas para que ficassem para cima. Ian não perdeu tempo e se colocou às costas dela. Dei um passo à frente, preocupada. Uma mão pesada pousou em meu ombro. Girei a cabeça e Thomas sacudiu a sua. Ele sabe o que está fazendo. Assenti uma vez e tornei a observar a cena. Aquele animal estava tão fraco que dificilmente teria forças para ferir Ian. E, além disso, Thomas tinha razão. Ian sabia o que estava fazendo. — Vamos lá, princesa,
disse meu marido, alisando a barriga inchada com as 2 mãos de um jeito tão aflito que fez meu coração doer também. Como se o compreendesse, Princesa deu tudo o que tinha de si, e então uma coisa branca surgiu no... Bem. Perfeito! Comemorou Thomas baixinho. Sem perder um segundo, Ian se reposicionou, fincando um dos pés sob a coxa traseira do animal para alcançar 2 patas magras e um focinho que saíam do... Tudo bem. Eu devia ter achado aquilo tudo nojento. Sei que devia, mas não pude. Ian estava concentrado, tão seguro de seus movimentos, que só pude observar, fascinada, ele puxar as patinhas finas, ajudando aquela nova vida a superar seu primeiro obstáculo. O recém-nascido caiu no chão, e Isaac gritou um "Isso, patrão!". Então Ian imediatamente rasgou a bexiga esbranquiçada que envolvia o animalzinho. Uma meleca estranha se espalhou pela terra, mas meu marido nem deu importância. Continuou espremendo o focinho do potro até ele sacudir a cabeça e resfolegar de leve. Vi um sorriso deslumbrante, presunçoso, brotar no rosto de Ian enquanto ele contemplava o potrinho. Mas então ele rapidamente voltou sua atenção para a égua ainda deitada, procurando a pulsação em seu enorme pescoço. Um suspiro de alívio fez seu peito se expandir. Dando alguns passos para trás, Ian ficou observando a égua cheirar o filhote, como se estivesse dando espaço e privacidade àquela nova família. Contudo, por sua postura, eu podia dizer que estaria pronto para ajudar ao menor sinal de problemas. Ian sempre teve talento para cuidar dos animais, falou Thomas, impressionado. É incrível como ele parece saber o que sentem. É como se falassem a mesma língua. Meu queixo caiu e meus olhos se arregalaram conforme a compreensão me atingia. Ian não era apenas um criador, um treinador e amante dos equinos. Ele também cuidava dos cavalos. Como foi que eu não percebi isso antes? Sentindo que era observado, Ian girou a cabeça e nossos olhos se encontraram. Ele ficou admirado ao me ver ali, mas por algum motivo estava aborrecido. Com passos firmes cruzei o espaço que nos separava. Ele se adiantou e, sem me tocar, me levou para o lado. Não a vi chegar, não devia estar aqui. Fiquei preocupada. E você tinha coisas mais importantes para fazer. Você foi maravilhoso, Ian. Tão incrível! Nunca tinha visto um animal nascer. Até onde eu sabia, eles já vinham prontos de pet shops. Por que nunca me disse que é veterinário? Ele franziu a testa daquele jeito que eu conhecia tão bem. Um médico de animais. Me apressei em consertar. Eu não sou. Soube que há tais médicos na Europa, mas infelizmente não sou um deles. Então você engana muito bem. Eu tentei tocá-lo, mas Ian se afastou. Estou todo sujo, explicou, exibindo as mãos cobertas de gosma. Aprendi a lidar com os cavalos muito cedo, meu amor. Creio que já vi quase tudo, e acabei ganhando experiência para contornar as dificuldades, na maioria das vezes, ao menos. E a sua visita? Ele quis saber. Era a sobrinha do seu Estevão, da joalheria, Najla. Ela só queria... Se eu lhe contasse o que a sobrinha do joalheiro queria, teria de mencionar Suelen. E as 2 moedas, que tilintavam levemente em meu bolso. E, por consequência, acabaria falando da dívida com seu Estevão. Eu não queria que ele soubesse que me recusei a usar seu dinheiro. De novo. Nos desejar boa viagem. Por que você desviou o olhar? Murmurou ele, em um tom doce e preocupado ao mesmo tempo. Reprimi um sobressalto, mas não pude fazer nada quanto à gagueira. Droga, eu era péssima em esconder as coisas dele. Por nada, só fiquei impressionada com o nascimento do cavalinho. Eu nunca tinha visto um antes. É bem mais gosmento do que eu tinha imaginado. Fiz força para manter contato visual e tentei não retorcer as mãos. Ele me examinou com atenção por um instante. Pareceu acreditar. Bastante gosmento, concordou, olhando para suas roupas sujas. E estou coberto dessa gosma. Preciso de um banho. Tudo bem, mas seja rápido, tenho planos. Que espécie de planos? Um dos cantos de sua boca se elevou. Um que envolve apenas você e eu longe daqui. Sua casa anda muito cheia. A diversão em seu rosto desapareceu lentamente, sendo substituída por alarme. Ele ergueu a vista para o céu, como se procurasse algo ou pedisse ajuda, e foi ali que eu soube. Alguma coisa ia mal.
E ele não pretendia dividir suas preocupações comigo. Ian escondia algo importante de mim.